Existe um enigma que desafia a compreensão e fascina há décadas. Uma lendária criatura descrita como imensa, coberta por pelos e com características que desafiam a ciência, conhecida como Pé Grande. Relatos sobre avistamentos vêm de várias partes do mundo, mas é na América do Norte onde essa história tem mais força. Um caso inacreditável aconteceu em 1924, onde Albert Altman, um lenhador e garimpeiro, viveu uma experiência que testou os limites da lógica e da realidade. O relato é repleto de detalhes em uma narrativa que continua a intrigar e fascinar até os dias de hoje. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. Em 1924, o lenhador e garimpeiro Albert Altman foi para o Canadá com o objetivo de descobrir uma mina de ouro que existia na região em meio a uma floresta densa. Para isso, ele levou um nativo da região para lhe auxiliar até um ponto específico, onde dali ele iria seguir sozinho. Durante o caminho, o nativo lhe contou a história do Pé Grande, uma criatura que, segundo ele, parecia ser uma mistura de humano com macaco que vivia e habitava aquela área. Albert não deu atenção à história, considerando-a apenas como um conto folclórico. Mas apesar disto, o local é cheio de animais selvagens e Albert, por precaução, carregava seu rifle e uma faca. Albert então montou o acampamento e o nativo foi embora. Em uma manhã, após dias na floresta, Albert notou que mexeram nas suas coisas, mas nada foi levado. Foi então que naquela mesma noite ele ficou com o rifle na mão dentro do saco de dormir e colocou as coisas mais valiosas penduradas em uma árvore. No dia seguinte, quando ele acordou, suas coisas estavam novamente mexidas, mas desta vez ele notou a falta de alguns itens que estavam dentro da mochila. Mas estranhamente, ela não estava rasgada e nem revirada, parecendo ter sido aberta por um humano. Na noite seguinte, Albert estava disposto a ficar acordado durante a noite só para conseguir ver quem estava mexendo nas suas coisas. Mas exausto, ele acabou adormecendo. De repente, Albert acordou no meio da madrugada, sendo erguido e carregado por alguém. Como ele estava dentro do saco de dormir, fechado e com sua arma, Albert não conseguia se mexer, ficando totalmente impotente. Albert foi carregado por horas pela floresta até que finalmente o saco de dormir foi jogado no chão e ele conseguiu abrir um pouco para espiar do lado de fora. E ele ficou espantado quando viu grandes criaturas humanoides e peludas, assim como a lenda do Pé Grande que o nativo havia lhe contado. Mas estava escuro e Albert não conseguia ver direito e nem identificar o ambiente ao seu redor. Além disso, depois de ter ficado horas sendo carregado, ele estava com dores nas pernas e não achou que teria alguma chance de fugir. Quando a luz do dia finalmente surgiu, Albert percebeu que estava dentro de uma caverna e observou 4 criaturas. Um macho imenso com cerca de 2,5 metros, a fêmea um pouco menor e 2 filhotes de aproximadamente 1,80 metro. Todos eram cobertos de pelos, exceto nas palmas das mãos e nos pés. O macho, além de maior, possuía dentes mais longos que o normal, mas não chegavam a ser presas. Outra coisa que surpreendeu Albert foi que as criaturas eram extremamente fortes e conversavam em uma língua desconhecida, mas não eram apenas grunhidos, era uma língua com palavras. Albert sabia disso porque ele ficou preso na caverna por 6 dias e todas as tentativas de fuga eram frustradas porque as criaturas não permitiam. Ao mesmo tempo, Albert não queria feri-los porque em nenhum momento eles foram agressivos com ele, lhe dando comida e água e tentando interagir. Os menores, provavelmente filhotes do casal, no início tinham medo de se aproximar de Albert, mas com o tempo passaram a chegar mais perto e interagir com as coisas dele. Então que eles acharam dentro da bolsa um saco de rapé,
que é um pó feito de tabaco e outras ervas com efeito alucinógeno que ele tinha ganhado dos nativos. Nessa hora, Albert teve uma ideia para fugir da caverna. Afinal, apesar da experiência incrível que ele estava tendo, ele queria ir embora. E fugir era impossível, porque o macho, que era muito mais forte do que ele, não permitia que ele saísse. Albert então ofereceu o saco de rapé para ele, sabendo que ele iria consumir tudo de uma vez, assim como fazia com os alimentos. E foi exatamente o que aconteceu. A criatura comeu o conteúdo do saco de uma vez só e caiu instantaneamente no chão. Albert então aproveitou o momento para correr, mas a fêmea, vendo sua fuga, foi atrás dele. Foi então que ele disparou para o alto, conseguindo assustá-la, e finalmente fugiu da caverna. Quando ele voltou à civilização, Albert não quis contar sua história, pois sabia que ninguém acreditaria nele. Mas na década de 50 começaram a surgir vários relatos de Pé Grande, e foi então que em 1957 Albert finalmente criou coragem para contar o seu relato. Apesar dos relatos de Pé Grande estarem em alta, Albert ainda assim foi recebido com ceticismo. A maioria das pessoas considerou que essa história era falsa e não havia nada que pudesse ser usado para tentar comprovar o seu relato, já que se passou em 1924, muitos anos antes. E você, acredita que essa história é real? Deixe nos comentários. Se o mistério sobrenatural são assuntos que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima!